Filipenses capítulo 1, verso de número 1. Glória ao teu santo nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado é o teu santo nome, Senhor. Glória ao teu santo nome, aleluia, Senhor. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Glória ao teu santo nome, aleluia, Senhor. Amém? Filipenses capítulo 1, verso de número 1. É muito maravilhoso e sentir a presença de Deus, né? E saber da sua graça e da sua misericórdia. E eu louvo a Deus pela palavra que a gente vai ler hoje, que é uma das palavras que eu mais amo, uma das doutrinas que eu mais amo dentro da Bíblia. Eu espero que console alguns de vocês e que fortaleça alguns de vocês e que abra a mente de alguns de vocês para que vocês se apaixonem cada vez mais por se aproximar de Deus através da pessoa de Cristo. Esse é um texto maravilhoso e eu quero meditar nele mais uma vez com vocês. Filipenses capítulo 1, verso 1. Amém? Diz assim: Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Amém? Vocês podem sentar com a Bíblia aberta. Nós estamos estudando uma série de mensagens em Filipenses, né? E estamos estudando sobre a saudação do apóstolo Paulo. Como o apóstolo Paulo, ele se via e como ele via a igreja e o que ele desejava para essa igreja. E tem gente que não gosta da saudação, acha que lá na frente vai ter umas doutrinas melhores. Mas, irmãos, a saudação é inspirada por Deus e toda escritura divinamente inspirada ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para nos ajudar e ensinar ao ser humano a como ele deve viver diante de Deus. E nós temos visto, semana passada, nós vimos quem é que está escrevendo. Quem que está escrevendo essa carta? É o apóstolo Paulo, o servo de Jesus Cristo, o escravo de Cristo. Ele se declara como aquele que serve ao Senhor e que o seu Senhor não é a igreja, não é a fama, não é o pecado. Ele está escrevendo não por causa dos filipenses, mas por causa do seu Senhor. Sempre entendamos isso. Quando nós servimos a igreja, estamos servindo a Jesus. Nós só servimos a igreja porque servimos a Cristo. A partir do momento que nós servimos a igreja sem servir a Jesus, nós já estamos errados. Paulo ele escreve para aquela igreja para servir ela. Por quê? Porque ele é um servo de Jesus Cristo. Essa é a visão que ele tinha sobre ele próprio. E essa é a visão que nós devemos ter sobre nós. Mas hoje eu quero fazer a outra pergunta: para quem Paulo está escrevendo? Quem é os leitores de Paulo? Quem são as pessoas que vão ler essa carta? E essa resposta tem 3 níveis. Hoje eu vou olhar apenas o primeiro nível, nas outras mensagens nós vamos ver os outros 2 níveis, né? Então, para quem Paulo está escrevendo, e eu acho lindo a forma como ele escreve: Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Aqui está o tema da mensagem de hoje: aos santos em Cristo Jesus. Essa pequena expressão, aos santos em Cristo Jesus, é tão profunda que eu acho que nem todos os oceanos conseguiriam sentir a profundidade desse texto, e nem mesmo os montes mais altos poderiam mostrar a visão grande que o apóstolo Paulo tinha sobre isso que ele está escrevendo. A todos os santos em Cristo, cada palavra dessa tem uma revelação gloriosa da parte de Deus. A palavra Cristo, a palavra todos, a palavra santos, a preposição em, tudo isso é uma coisa gloriosa, bem consertada, bem escrita, inspirada por Deus, palavra por palavra, que o apóstolo Paulo estava dizendo. Aos santos em Cristo, é para essas pessoas que ele escreve, a todos os santos em Cristo. E com isso, eu quero destacar 3 verdades para que nós olhamos e aprendamos hoje o que Paulo quer dizer. O que Paulo quer dizer quando ele fala a todos os santos em Cristo? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é ele falar a palavra todos. Quem é que é santo? Todos. Para quem ele está escrevendo? A todos os santos. Sem acepção de pessoa, Paulo ele olha para aquela igreja e diz: essa minha carta é para todos vocês. E Paulo realmente estava querendo dizer isso. Quando Paulo disse todos os santos, ele de fato estava dizendo que cada pessoa daquela igreja que nasceu de novo era santa. Cada pessoa que nasceu de novo daquela igreja é chamada por Paulo de santa.
E aí você pode achar estranho, porque se você ler a carta, você vai perceber que tinha pessoas que amavam a Jesus, tinha pessoas que sofriam pelo Evangelho, tinha pessoas que pregavam por amor, mas também havia pessoas naquela igreja, nasceram de novo, mas estavam fracas espiritualmente. Alguns queriam pregar por falsas motivações. Outras pessoas estavam com contenda dentro da igreja. Havia 2 mulheres líderes naquela igreja de grande influência que estavam em discussão, que estava em debate, que estava, como é que eu posso dizer? Que estava trazendo problema para aquela igreja. E Paulo, ele olha para esses pregadores com falsas motivações. Paulo, ele olha para essas mulheres que estavam em contenda. Paulo, ele olha para as pessoas que estavam em desunião. E Paulo chama todas elas de santos. Você já parou para pensar nisso? Chamou todas elas de santos. Se você prestar atenção nas cartas de Paulo, não somente aqui, mas ele escrevendo para a igreja mais carnal do Novo Testamento, a igreja que tinha mais contenda, a igreja que muitas pessoas queriam se vangloriar, a igreja que queria aparecer, a igreja que queria se gloriar por ter vários dons, que tinha desunião, que tinham pessoas que rejeitavam a autoridade de Paulo, a igreja de Corinto. Quando Paulo vai escrever para a igreja de Corinto, como é que ele chama ela? 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, ele vai dizer: a igreja de Deus em Corinto, a todos os santos em Jesus, chamados santos. Ele olha para aquela igreja e chama ela de santo. E isso não é só costume do apóstolo Paulo. Se você olhar Atos 9, tem 2 versículos lá, que a Bíblia diz que Pedro, ele chega numa cidade e vai se encontrar com todos os santos. Santificação, segundo esse texto, não é o nível espiritual da pessoa. Não está dizendo que dependendo da sua maturidade você é um santo. Que dependendo da forma como você vive, você é um santo. Eu posso estar falando de uma forma que você é até estranho, mas você vai entender. Ele diz que cada pessoa dessa é santo. Não importa a vida espiritual, se é grande, se é pequena, se ela nasceu de novo, ela é chamada por Paulo de santo. E aqui a gente já pode tirar algumas observações. A primeira eu sei que não é um estudo formal, mas aqui cai por terra a teologia do catolicismo, quando diz que apenas alguns homens são santos. Não, existe o São Francisco e existe o Francisco ali que nasceu ali que não é são. Existem uns que são santos, outros que não são. Existem alguns da igreja que são santos e outros que não são. Isso é mentira. Segundo Paulo, todos são santos. Só que a gente pode olhar um pouco mais para nós e perceber que muitas vezes nós, igual o católico, separamos algumas pessoas santas na igreja. E para tratarmos elas diferentes. Se nós vemos que aquele pastor tem uma boa pregação, com uma boa mensagem, aquele homem para nós é santo. E nós vamos tratar com respeito, dignidade e amor e tentar dar toda a honra para ele. Enquanto tem outra pessoa que nasceu de novo, está com problemas espirituais, é fraco na fé e nós tratamos ela de forma diferente, porque para nós ela não é santa. Por isso depende da sua visão. Se você tiver uma falsa visão sobre a pessoa que está perto de você, você vai tratar ela de forma diferente. Então, muitos de nós temos isso. Nós tratamos metade da igreja de santos e a outra metade como se fosse qualquer coisa. E nós acabamos sem perceber que caindo no farisaísmo, dando honra a quem a gente julga que tem honra. Dando um amor incondicional para pessoas que a gente julga merecer esse amor incondicional. Aquela pessoa que prega bem, nós estamos ela com grande estima. Se ela falhar, nós perdoamos. Se ela errar, nós dizemos, mas pelo menos ela não é dessa forma. Nós levamos um copo com água para ela. Nós admiramos ela. Nós respeitamos ela, falamos bem dela e não gostamos quando alguém se levanta para falar algo errado. Por quê? Porque para nós ela é santa. Ela é uma pessoa diferente, uma pessoa separada. Enquanto tem um irmão que nasceu de novo, você conhece a vida do irmão, ele está lutando contra o pecado, ele não consegue vir sempre para a igreja, mas você não vai conseguir nem levar um copo com água para esse irmão, porque para a sua cabeça ele não é um irmão santo em Jesus Cristo. Ele não merece isso. Algumas pessoas levam um copo com água com honra para os pastores, mas para qualquer um de nós aqui, levar um copo com água, para alguns que estão sentados aqui, descer tão baixo, se humilhar tanto, por causa de uma pessoa que está sentada, que eu sei que Jesus morreu por ela naquela cruz, e que o Espírito ama ela, e que Deus entregou o próprio Filho. Sim, mas isso não importa. O que importa é, cadê a santidade nela? Não importa essas coisas, o que importa é o que eu vejo. Paulo, ele diz, espera, todos os santos, eu estou falando com todos os santos. Eu posso ir mais profundo, não somente os santos da Igreja Católica, não somente quem julgamos ser santos, mas quantas vezes nós nos pegamos com a ideologia de que nós não somos santos e somos indignos de entrar na presença de Deus. Quantas das vezes nós somos
o pior dos pecadores. Aquela alma que não merece uma palavra da parte de Deus. Aquela alma que discutiu e não deve vir para a igreja porque Deus não vai olhar para você porque você é pecador. Tudo bem, você pode estar em Cristo, mas não importa, você é pecador e não merece entrar na presença de Deus. E o seu coração pecaminoso coloca sobre as suas costas um fardo que você não consegue suportar. E quando você tenta carregá-lo, o diabo coloca outra ideologia na sua frente para que você caia por terra. Uma ideologia tão bonita e parece ser tão certa que nós nos enganamos. É verdade, eu não consegui ler a Bíblia hoje, não consegui orar bem hoje, tudo se encaixa perfeitamente. Se eu não consigo ler a Bíblia direito, se eu não consigo orar direito, se eu não conseguir vencer aquele pecado que sempre bate à minha porta, hoje eu não consegui, então realmente eu não devo entrar na presença de Deus. Os meus cálculos estão certos e você não se considera santo de forma alguma. Então primeiro Paulo ele diz, todos são santos, todos. Segunda coisa que eu quero que você observe é o que significa ser santo. Ser santo, o que Paulo quer dizer com isso? Nós somos santos? Se eu perguntar para muitos de vocês o que significa ser santo, e como se você for igual eu, você pensou que ser santo é um cara, uma pessoa que consegue constantemente vencer o pecado. Uma pessoa que faz um plano de leitura bíblica e ele não falha nenhum dia. Faz um plano de orar sempre ao meio-dia ou antes de dormir e ele nunca falhou. Essa pessoa é uma pessoa santa. Uma pessoa santa é uma pessoa que nunca consegue se envergonhar do evangelho. Uma pessoa que sempre prega, sempre quando tem oportunidade. Uma pessoa que não falha. Você não vai ouvir o nome dela ser jogado na boca das fofoqueiras da igreja, acusando ele de coisas que ele realmente fez. Não. Nossa ideologia de santo é uma pessoa pura e imaculada, sem defeito, sem mancha. Na verdade, esse não é o nosso pensamento. Mas você sabe o que significa a palavra santo no original? Ser santo significa ser? Separado. Ser diferente. Quando Paulo diz, eu estou escrevendo aqueles que são diferentes. Aqueles que são separados. Ser santo na Bíblia é você ser diferente dos outros homens e ser separado por Deus para uso de Deus. Entenda o que eu estou querendo dizer aqui. O dízimo, ele é santo. Por quê? Ele continua sendo dinheiro, mas ele é diferente daquele, que o propósito dele é diferente. A razão de você entregar ele é diferente. A forma como ele é usado é diferente. Os sacerdotes continuam sendo homens no Velho Testamento, mas eles são chamados de santos de Deus, porque o propósito de vida deles é diferente. A forma como eles vivem é diferente. O uso que Deus quer na vida deles é diferente. Então na Bíblia ser santo é ser diferente. É ser separado. É ser separado para o uso exclusivo de Deus. E aqui, irmãos, para mim, não sei para vocês, isso é uma verdade libertadora. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ser diferente, sentir diferente, agir diferente, pensar diferente, lutar diferente, encarar a vida diferente. Por quê? Porque quando nosso coração é mudado, nossos olhos são abertos, nossa mente é limpa, nós não temos como viver de forma igual aos ímpios. Sabe o que significa ser santo? Ser santo é você pecar como ímpio, mas ser diferente a sua reação com o pecado. O ímpio, ele peca do jeito que quer. Ele não tem problema em pecar, mas você é diferente. Se você é santo, você peca e não gosta. Você se entristece, você se arrepende, você se quebranta, você é santo. É diferente. O ímpio, ele chama as pessoas para pecar juntamente com ele. Eles pecam e eles têm prazer. Quanto mais pessoas, melhor. Mas você é diferente, você tem nojo do seu pecado. Você não sonha que ninguém cometa o pecado que você comete. Você tem raiva de pensar que algum dia você pode acabar expondo o seu pecado e influenciar alguma pessoa. Você é diferente, você é santo, você age de forma diferente. Isso é ser santo. Se na sua cabeça o diabo ou o nosso coração enganoso diz que ser santo é ser perfeito, então está errado. Ser santo é ser diferente. Agora, é claro, estou falando para pessoas que são diferentes. Se você peca, e se você continua arrogante na sua forma de viver, continua orgulhoso, continua desprezando as palavras de Deus, você escuta a palavra, mas não tem prazer nela, você escuta a mensagem, mas não muda, você é igual um ímpio, você não é diferente, porque eles escutam a palavra, não mudam. Eles gostam de ouvir, às vezes nós pregando. Quem aqui nunca pregou para o ímpio, ele disse, irmão, eu gostei da sua palavra. Eu não vou aceitar, mas eu gostei. Gostar, muitas vezes, é ser igual ao ímpio. A diferença está na mudança, na prática. Então, se você peca e não se importa, se você é orgulhoso ou arrogante e não se importa, então você está sendo igual ao ímpio, você não é diferente, você não é santo.
Deu para entender o que significa ser santo? Essa é a visão que Paulo tem. É por isso que ele pode olhar para os irmãos que estão para Evódia, que estavam em contenda, e dizer, você é santa. Por quê? Porque ele está em contenda, mas ele está escrevendo para que a palavra transforme o coração dela, porque ele crê que ela vai escutar a palavra vinda do apóstolo Paulo. Da mesma forma somos nós. Podemos estar lutando contra o nosso pecado, podemos até cair no nosso pecado, mas se alguém se levantar para pregar para nós, para pregar o nosso coração, ensinando como vencer o pecado que eu tenho, eu vou dar todo o meu ouvido, todo o meu coração, para que eu possa saber como vencer o meu pecado. Eu sou santo. E ser santo não é simplesmente isso, ser santo é ser separado para uso exclusivo de Deus. É isso que significa ser santo. Como assim, irmão? É Deus te separar para você ter uma vida para Ele. Aí não basta apenas ser diferente. Tem a questão do seu alvo. Para quem você vive? E aí eu posso perguntar, você se diz santo, para quem você vive? Você se importa com a opinião de Deus? Você se importa com a vontade de Deus? Você lê as escrituras porque Deus ordena que você leia? Você vem para oração porque você quer se encontrar com Deus? Você quer vencer o seu pecado por causa de Deus? Porque se o seu pensamento está em Deus, então sim, a sua vida está sendo vivida para Ele. Ainda que você peque, o seu pensamento é em Deus, em como feriu, em como entristeceu o Espírito, em como entristeceu a forma dele ver você, o Espírito Santo a quem eu estou falando, então sim, você está vivendo para Ele, se importa com Ele, se importa com a opinião dEle. Agora, se quando você peca contra a sua esposa, contra a sua namorada, você se preocupa mais com a reação dela e mais com o que ela pensa sobre o pecado que você cometeu, então tome cuidado. Tome muito cuidado. Se você peca contra alguém que você ama e você se preocupa mais com aquela pessoa do que com Deus, então tome cuidado. Se você pede perdão triste para aquela pessoa, mas não pede perdão para Deus, então tem alguma coisa errada. Salmo 51 foi escrito, depois de Davi ter adulterado contra Betseba, ter matado o esposo dela, ter pecado contra o povo, por ter deixado o povo ir para a guerra sem o seu rei. Mas quando ele escreve Salmo 51, se eu não me engano, versículo 4, ele diz, Senhor, somente contra ti pequei. Somente contra ti. Como assim? Ele pecou contra o povo, pecou contra Betseba, pecou contra Urias. Então por que ele disse somente contra ti? Porque o pensamento dele estava em Deus. A preocupação dele estava em Deus. Porque ele vivia para Deus. Sim, pediu perdão. Claro, ele pegou Betseba, colocou dentro do seu palácio e cuidou dela. Ele assumiu sua responsabilidade. Sim, ele assumiu sua responsabilidade com relação ao povo. Sim, ele se arrependeu. Mas o pensamento dele tem que ser com relação a Deus. E a sua vida tem sido dessa forma? Mas para me encerrar, então todos são santos. Segundo, nós somos santos porque somos diferentes e separados para o uso de Deus. E o terceiro, para mim, é a parte mais linda do texto. Como que você pode ser pecador, ser falho? Como você pode ser fraco? Como você pode ter contenda como essas mulheres estavam tendo? E ainda assim ser chamado de santo. Como? Como explicar isso? A resposta está em, vocês são santos em Cristo Jesus. Vocês são santos em Cristo Jesus. Isso é algo maravilhoso. Ser santo em Cristo Jesus. Você tem ideia do que isso significa? Irmão, essa pequena expressão santo em Cristo Jesus é todo o Evangelho. Aqui mostra que sem Cristo não existe santificação. Sem Cristo você não pode se aproximar de Deus, porque Deus ele é santo. Salmo 5, verso 4 diz, Deus ele não tem prazer na iniquidade. Quem habitará com Deus santo? Ninguém habitará com Deus santo. Se eu não me engano, Isaías 33 vai dizer, quem habitará com as chamas eternas? Hebreus vai dizer que Deus, ele é um fogo consumidor, que até Moisés tremeu quando se aproximou da presença dele, e o povo de Israel diz, não, faça com que ele fale só com Moisés e não fale conosco, porque estamos com medo. Você já parou para pensar, não quero ouvir a voz de Deus, porque eu estou com medo do que ele vai falar. Não quero ouvir. Esse é o pensamento de alguém que está em pecado, de um pecador. Não somente que está em pecado, mas por reconhecer o seu pecado. Quando você peca e teme entrar na presença de Deus, o seu coração tem um pouco de razão. Porque ele lembra você de que Deus é santo. Ele não vai pregar o amor de Deus, mas ele vai pregar a santidade, que é uma beleza. Ele vai pregar sobre a justiça, ele vai falar tudo isso. Que Deus é absolutamente santo e ele não vai aceitar nenhum pecador na presença dele.
Que Deus ele é absolutamente santo e quando ele está no local, você percebe que a reverência do local é diferente. Quando ele se manifesta no local, você percebe que as pessoas temem olhar uma para outra, conversar, com medo de atrapalhar. As pessoas temem a forma de agir quando ele está presente. Elas escutam, elas param o que estão fazendo, porque percebe a santidade que está no local. Ele é santo. Então o seu pecado, ele abre seus olhos para essa realidade. Irmãos, se você tivesse apenas um pecado na sua vida, você não podia entrar na presença de Deus. O único pecado faz com que o homem não possa entrar na presença de Deus. Adão e Eva é um exemplo disso. O diabo é um exemplo disso. O pecado nos torna incapazes de entrar na presença de Deus. E aqui está o grande problema. Como você pode se santificar e entrar na presença de Deus? Diga-me, quais são os dias que você tem mais coragem de entrar na presença de Deus? É o dia que você peca mais? É o dia que você leu a Bíblia de manhã? Pregou para alguém de tarde? Veio para um culto, de noite você faz aquela oração? Qual é a sua mentalidade de se aproximar de Deus? Você entra com ousadia pelas coisas que você fez, pela forma como você agiu, pela vida espiritual que você tem. Não é dessa forma? Não é assim? Não tendemos a entrar na presença de Deus quando nós pensamos que estamos pregando bem, lendo a Bíblia, orando, cantando bem? Você sabe que essa visão é uma visão errada das Escrituras e da presença de Deus? Que nos torna capazes de entrar na presença de Deus de acordo com o que nós fizemos, de acordo com as minhas obras. Eu li a Bíblia hoje, eu posso orar. Eu preguei, eu posso orar. Eu cantei, eu posso me aproximar de Deus. Por quê? Porque eu tenho uma boa vida espiritual. Porque eu prego bem. Porque eu canto bem. Irmão, qual o problema dessa linha de pensamento? O problema é que assim você vê o amor de Deus de uma forma condicional. Porque se no dia seguinte você pecar, não conseguir ler a Bíblia e não pregar para ninguém, você não vai orar com a mesma fé e nem o mesmo tanto. Porque você acha que não. Dessa vez a moedinha é mais pouca. Eu vou botar menos moedinha para poder ele me ouvir. Você vai pensar que você não pode orar tanto, que você não pode se aproximar de Deus. Você vai pensar que você não pode ter aquele prazer na hora da oração e na hora da pregação. Por quê? Porque você não está indo pela fé. Você está tentando ainda conquistar Ele pelas obras. Você não está olhando para a sua santidade. E não que você é santo em Cristo Jesus. E isso é que é uma verdade libertadora. Para mim é. Eu já quase cheguei a desviar. Porque eu achava que dependia da minha vida eu me aproximar de Deus. Julho de 2014, mais precisamente no dia 9 de julho de 2014. Depois de muitos problemas pessoais que eu enfrentei, eu cheguei à decisão que eu ia abandonar a fé. Nunca me desviei, mas cheguei que eu ia abandonar a igreja porque eu não conseguia ser santo. Eu não conseguia ser santo, não conseguia lutar contra o pecado, perdia, não conseguia botar minha leitura bíblica da forma como deveria, não conseguia. E aí eu caí num pecado que aos meus olhos é feio, e aí eu não queria mais se aproximar de Deus, fiquei com medo, fiquei receoso de orar, fiquei receoso de me aproximar dele. Até que Deus graciosamente abriu minha mente sobre o que significa ter um amor incondicional. Nós estamos tão acostumados com os nossos relacionamentos que a gente tenta aplicar isso a Deus. Eu já falei isso 1000 vezes. Eu vou continuar falando porque a gente sempre recai no mesmo erro. Estou tão acostumado com o relacionamento de que se eu estiver tudo bem com a Carla e se eu fizer uma coisa muito errada com ela, pode ser que ela comece a agir diferente comigo. Estou tão acostumado que se eu gritar com o Mateus, ele possa acabar gritando para mim de volta. Estou tão acostumado com pessoas que eu faço uma coisa errada com ela, depois eu tenho medo de pedir a ajuda dela, porque eu acho que ela não vai me aceitar. Estou tão acostumado com esse tipo de relacionamento, que eu tento aplicar ele a Deus, que eu tento dizer que Deus é da mesma forma, que eu tento dizer que Deus é como esses meninos, nossos amigos que são pecadores, que se eu fizer uma coisa errada com Deus, depois ele não vai nem querer saber de mim. Que se eu gritar com ele, ele vai gritar comigo. Que se eu for arrogante com ele, ele vai ser arrogante comigo. Que se eu desprezar a palavra dele, ele vai desprezar a minha palavra. Eu estou tão com medo disso. Eu estou falando de pessoas convertidas, tá? Pessoas que entendem o que eu estou falando. O desejo de se aproximar, mas o medo. O desejo de estar lá, mas a preocupação. A vontade de estar lá, mas o medo de ser rejeitado. Irmãos, nós não somos santos em nós mesmos. Nós não somos santos pelas coisas que nós fazemos. Nós somos santos em Cristo Jesus. Nós somos santos nele. Como assim, irmão? O teu pecado, ele foi jogado em Cristo. O teu pecado, ele foi condenado em Cristo.
Você não podia se aproximar de Deus pelo teu pecado, mas Cristo carregou o teu pecado. Você entende isso? Cristo tomou sobre si a tua iniquidade, o teu pecado, a tua negligência, a tua falta de leitura bíblica, a tua arrogância com o próximo. Cristo, ele pegou tudo aquilo e ele morreu naquela cruz, não pela metade da tua salvação, mas pela tua salvação completa. Ele não te garantiu até o dia de hoje, mas ele te garantiu que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o fim. Ele não disse na cruz, como eu ouvi uma vez alguém falando, ele não disse na cruz, eu fiz a minha parte, agora o resto é com vocês. Não, ele disse, está consumado. Os pecados foram perdoados, as iniquidades foram jogadas no mar do esquecimento. Você é santo em Cristo Jesus. E não somente isso, ele não somente perdoou os teus pecados, mas ele fez algo mais glorioso. Ele te deu a santidade dele e a justiça dele, ele colocou na tua vida. Para você arrumar um emprego hoje, não basta você, em alguns locais, você não pode ter cometido crime ou coisa do tipo. Mas não basta você não ter cometido crime. Você tem que ter um bom currículo. Você tem que ter um bom passado, uma boa qualificação para poder entrar lá. Você não vai entrar de qualquer jeito. Então Jesus, ele não só morreu pelos teus pecados. Mesmo que nós não tivéssemos nenhum pecado, ainda assim não teríamos o privilégio de entrar na presença de Deus. Nós temos que ter mérito. Temos que ter justiça para isso. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração purificado. Tem que ter mérito para entrar na presença de Deus. Agora, não os nossos. Porque nós não conseguimos, somos falhos, somos fracos. É por isso que quando Cristo morreu, ele não somente perdoou os teus pecados, mas a justiça que estava nele, ele imputou em você. Glória. Entendeu? Ele ora em João 17:23, Pai, eu quero que você ame a eles como você ama a mim. E ele vai dizer, o Pai me ama porque o Filho faz a sua vontade. Então quando Deus, ele olha para você, ele vê a justiça de Cristo na tua vida. É por isso que ele disse para os apóstolos, quando vocês forem orar, orem no meu nome. Orem pelo meu nome, citem o meu nome, porque vocês vão entrar segundo quem eu sou, segundo os meus méritos, segundo a minha justiça, a minha santidade, pelo que eu fiz por vocês. Mas eu caí em pecado, chegue e diga, Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. E se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nós somos santos em Cristo Jesus, nós somos libertos em Cristo Jesus. E isso é uma mensagem gloriosa. Isso é uma mensagem maravilhosa, que eu posso me aproximar de Deus. Lembrando mais uma vez, eu não estou defendendo uma vida de pecado, eu estou falando para santos. Santos, quando pecam, seu coração fica quebrantado. Eles agem diferente. Não estou pregando para pessoas que não estão nem aí para o que eu estou falando, que não tem nem aí para a palavra, que não se importa se pecou, se não pecou, se leu a Bíblia ou se não leu. Eu não estou pregando para esse tipo de pessoa, porque não tem garantia de que você é santo em Cristo Jesus. Não há evidências. Não há evidência, então eu não posso pregar para uma pessoa que vive do jeito que quer. Eu estou falando para pessoas que são diferentes, tá? Pecaremos, pois, para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Se pela graça tu morreu para o pecado, como é que tu continua vivendo no pecado? Não tem explicação. Pelo contrário, a graça, ela te dá graça, como isso parece até uma redundância, mas Paulo, ele vive dizendo isso, para tu lutar contra o teu pecado, para tu se entristecer pelo teu pecado, para tu se arrepender do teu pecado. Agora, se não há arrependimento, se não há esse desejo de mudança, se não há essa angústia pelo pecado, se não há essa preocupação em se aproximar de Deus depois que pecou, então, irmão, eu não sei que tipo de graça é essa, porque ela é diferente das Escrituras. Não estou falando para alguém que passou o dia pecando e vem para o culto como se nada tivesse acontecido e nem liga. Não estou falando disso. Amém? Estou falando para pessoas santas, diferente. Por isso eu tive que explicar antes. Então, é para esse tipo de pessoa que Paulo está falando. E aqui eu quero concluir essa palavra já falando sobre essa coisa tão gloriosa. Já enfatizando isso. Eu não sei como é que é a sua vida. Se for como a minha, pode ter certeza que o pecado é uma desgraça. Uma luta constante. Uma vida não de derrotas, mas também não só de vitórias, mas uma vida de luta. O que ele nos prometeu foi guerrear. A partir do momento que eu paro de guerrear, então eu já estou fora da promessa. Minha parte é guerrear, né? Então, se você é como eu, nessas lutas, então, irmão, não tenha medo. Se lembre do que Paulo diz. Aos santos em Cristo Jesus. Você é santo na bendita pessoa de Jesus Cristo. Você é santificado nele. Você pode entrar com ousadia diante do trono da sua graça. Amém? Então, fiquem com
com essa palavra, guardem ela porque vão precisar dela logo mais quando enfrentarem algum pecado e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém? E aqui... Amém? Não batam palmas, não batam palmas. Agora deu saudade. Tudo que tu falou na primeira discipulada. Benção, me lembro. Falou, santo é o quê? Separado. Amém? Então, irmãos, eu louvo a Deus, espero que Deus tenha falado com vocês. Vamos ficar de pé? Pela cruz me chamou.